Este programa é uma produção independente. As informações e opiniões nelas expressas são de total responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas de toda a região. Sejam bem-vindos a mais um Giro Total, né? Numa quinta-feira, né? Praticamente véspera de feriado, né? Você que vai emendar, né? Vai ficar 4 dias de boa sorte. Hoje é quarta-feira, o caipira apaixonado tá me alertando, eu já tô com um dia a mais. Tá vendo? O feriado vem nem para arrebentar mesmo, né? Mas uma boa quarta-feira para todos nós, né? E vamos começar um Giro Total hoje, onde nós vamos falar dos direitos da mulher, né? Defesa dos direitos da mulher, né? O meu amigo advogado, né? Heleno Flaco, ele vem aqui para falar dos direitos da mulher. Eu perguntei para ele já, né? Mas o direito dos homens, desse coitadinho, desse pobre coitado aqui, né? Quando chega em casa, apanha da dona Beth. Quem vai defender ele, né? O doutor Heleno, ele vai falar para a gente como tudo isso acontece, né? Mas eu já estou aqui nos estúdios também com o meu amigo, né? Aquele hipnólogo apaixonante, né? O Rogério Santos, né? Que já hipnotizou até os cinegrafistas daqui, né? Já pôs todo mundo para dormir, já botou para jantar, né? E ele veio para falar desse mesmo tema, né? Nós vamos tentar interligar uma coisa com a outra para ficar bem bacana, né? Um assunto muito gostoso. Numa quarta-feira, onde tem um feriado no meio do caminho aqui, você está pensando em viajar, né? Mas cadê o combustível? Não tem combustível, greve dos caminhoneiros mandaram um recado, e eu vou morrer falando disso, né? Porque a greve dos caminhoneiros foi para mandar um recado para o nosso presidente da República, para os nossos ministros, para esse povo todo que não está nem aí com o ser humano, não está nem aí com os brasileiros, né? E os brasileiros, muito pelo contrário, né? Não entenderam o recado, né? Não entenderam o recado. Tanto que ontem, né? Eu ia indo embora, eu passei no posto ali no corredor metropolitano com a Avenida da Amizade e vi uma coisa que me deixou muito irritado e eu vou pôr para vocês verem, tá? O que esse povo amado, brasileiro, que eu gosto tanto, está fazendo com essa greve, tá? Põe no ar para mim aí. Hoje, Corredor Metropolitano da Avenida São Paulo, aqui Santa Bárbara do Oeste, estamos com o Clóvis Espinosa para opinar, para falar sobre essa questão, né, Clóvis? difícil, hein? Olha o tamanho da fila, olha quanta gente, já vocês vão ver muitas pessoas a pé querendo pegar combustível, pagando mais de R$4, mais de R$4,50 no galão. Olha quanto galão, dá uma olhada. Olha, garrafão d'água, tem de tudo aqui, gente, tem de tudo. Clóvis, e lembrando que tem que ver a questão também da legalidade, né, de buscar o combustível a pé, né? Complicado, gente, a pé, galão de água, galão de tudo que vocês possam imaginar. Dá uma olhada, gente. Olha só o que o brasileiro está fazendo com esse país. É os brasileiros mesmo, olha. Para pagar gasolina e álcool com o olho da cara. R$4,30 no mínimo é o que está sendo vendido a gasolina aqui. Olha, dá uma olhada. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente olhar direitinho isso aí tudo. Olha, dá uma olhada. É isso aí, diretamente para o programa Giro Total para vocês, cobertura completa aqui, Avenida São Paulo, Posto Amigão. Gente, esse Posto Amigão é no corredor metropolitano, esquina com a Avenida da Amizade, tá? Se você vai num hospital e fica 1h30, 2 horas, vai tomar soro, aquela coisa toda, vira 4 horas, você sai xingando o prefeito, sai xingando todo mundo, porque você ficou na fila. Se você vai numa UBS, numa UPA, ficar 1 hora, 2 horas na fila, você sai xingando Deus e todo mundo também. Agora, no Posto Amigão, esse é um exemplo que eu filmei com o celular lá, até, desculpa até pela imagem, mas foi o que deu para fazer na hora. Agora, no Posto Amigão, tem gente, a fila estava lá no raio que os parta.
E todo mundo contente, porque vai ficar na fila para pegar 5 litros de álcool, 5 litros de gasolina. Gente, é essa mensagem que os caminhoneiros passou para a gente? É isso que nós temos que fazer? Ir lá pegar, certamente, os carros de quem tem carro. Está com o tanque cheio, foi lá pegar uma reservinha, que é contra a lei. Inclusive, você armazenar combustível. E está lá com um galão, né? Antigamente tinha que ser aquele galão que é aprovado pelo Metro. Agora tinha garrafão de água ali, tinha de Veja, de soda cáustica, o raio que os parta. Pegaram qualquer galão e foram lá encher de gasolina. Para quebrar o quê? Quebrar a greve dos caminhoneiros? Que estão passando fome, estão lutando para derrubar esse governo que está nos prejudicando, que está roubando, está levando todo o nosso dinheiro com esse lava-jato aí. Gente, dá para a gente se unir um pouquinho, ser mais brasileiro. Ou melhor, né? Ter a consciência de ser brasileiro. Porque você fala de consciência, todo mundo está pensando no seu pinico, sabe? Se eu tiver combustível para ir passear com a minha namorada, com a minha mulher, se eu tiver combustível para ir passear, o resto que se dane. Não é que nem aconteceu lá no Japão. No Japão teve o tsunami lá, tá? Os japoneses iam no mercado, compravam estritamente o necessário só, porque sabe que o seu semelhante podia precisar também daquele material. Então ia no mercado, comprava só o essencial e deixava lá. Se é o brasileiro, vai lá comprar metade do mercado, nem que seja para jogar fora. Nos Estados Unidos, teve o furacão Katrina. Furacão Katrina, o que os americanos fez, tá? Vendia a preço de custo o material. Não tinha lucro, não perdia dinheiro. Mas não tinha lucro, para quê? Para atender aquele pessoal que passou pelo furacão, perdeu muita coisa. Então tinha essa consciência americana. Na França, teve aquele atentado lá, o atentado terrorista lá, há pouco tempo atrás. Taxista levava todo mundo de graça. Levava o seu semelhante, sabe? Transportava, sem ganhar um puto, gastando, pagando. Isso acontecia lá. No Brasil, greve dos caminhoneiros, né? Daí o que acontece aqui? Os comerciantes pegam o álcool, que estava 2 e pouquinho, virou 2,99, 3 e pouco, eu mostrei agora no vídeo para vocês. Gasolina estava 2,70, desculpe, 3,70, virou 4,50. Mostrei no vídeo para vocês. E tem lugar que está a 10 conto. Já passou disso. Tá? A nossa prefeitura aqui está pagando 4,65, que tem o PROCON lá dentro. Cadê o PROCON? Que tem a nota fiscal, que a prefeitura está pagando 4,65. E tem como provar que estava 4,20. Está pagando 10% de ágio. E ninguém faz nada. Cadê o PROCON? Dentro da prefeitura. A prefeitura não cobra sem nota. Tinha um posto aqui abastecendo só a prefeitura. Daí vocês querem que eu fique quieto. Daí 1 quilo da batata, 300%. Um pé de alface, 7, 8 reais. Botijão de gás. Tanto o restaurante fechou. Não estava servindo almoço, ontem e hoje. Tá? De 60 real que estava, virou 130 e não tem. Isso é o nosso Brasil. Isso é o brasileiro que não tem consciência do país que tem. Não entendeu a mensagem. Não entendeu a mensagem que nós temos um governo que não pode continuar lá. Todas as emissoras de TV, jornalismo, está falando, acabou a greve, acabou uma ova. A greve está aí. Tá? Agora, RPTV, giro total, eu não ganho nada para defender esse povo. Não é que nem essas emissoras grandes que ganham os tubos. Daí tem que falar, né? O governo é bom. O governo é péssimo. Eu já volto. Cassiano Auto Center, freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo, mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais, todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso, 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center.
Conhece e não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer aquela caipirinha, ou a sua bebida preferida para os paladares mais exigentes, licores especiais e uísque Al Capone. A bebida do momento, Blue, é claro, não pode faltar. Conhaque Federal, todo mundo gosta. Acesse o site novoengenho.com.br. Exija sempre o melhor. Exija Novo Engenho. Estou aqui no Ligare conversando com a diretora, a Laine, e ela vai nos falar o que é o Ligare. Laine, tudo bem? O que é o Ligare? O Ligare é um centro de psicoterapias corporais. Ele foi fundado em 1995. Nós já estamos aqui em Americana há 23 anos. Eu e Odila Veiga. E nós saímos de São Paulo, onde nós trabalhávamos, e fundamos um instituto que não era nesse lugar, mas era em outro. E a gente trabalha com a psicoterapia corporal, que é a mente e o corpo simultaneamente. Para nós não existe uma cisão entre o corpo e a mente. Existe só uma unidade única, que é corpo e mente. Então, tudo que acontece no corpo, acontece na mente e vice-versa. Então, nós damos aula de pós-graduação e nessa área, e nós somos vinculadas ao Instituto Internacional de Bioenergética dos Estados Unidos. Esse instituto é que nos dá, com essa parceria, ele nos dá a possibilidade de nós emitirmos um certificado internacional. Então, os nossos alunos, eles podem trabalhar tanto aqui no Brasil quanto fora. Agora estou falando já com o doutor Heleno, né? O doutor Heleno veio de Campinas. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Clóvis. De Campinas? Campinas. De Campinas tem aquele arzinho mais fresco, aquela coisa toda, né, doutor? E daí o senhor veio me falar da defesa. Todo mundo está rindo, mas é um ar gostoso. Lá é mais fresco que a Americana. Quanto mais para o interior você vem, deixa eu explicar para o povo. Quanto mais para o interior você vem, mais aquece. Você chega em Ribeirão Preto, é muito calor. Você chega em São Paulo, é bem mais frio. E Campinas está no meio do caminho, não é isso, doutor? É isso mesmo. Isso é uma aí questão bem? de natureza, né? Isso aí Muito bem? bem. Muito bem, então tá bom. O doutor Heleno, ele vem nos falar, né, sobre a agressão da mulher, né, esse sexo frágil, que eu discordo. Eu acho que nós temos que falar do sexo frágil, que é o sexo masculino, que muitos apanham da sua esposa, né? Mas a lei manda a gente defender muito a mulher, não é isso, doutor? Existe muita agressão ainda? Como é que está isso, doutor? Na verdade, existe sim, Clóvis. É uma coisa muito importante de se falar, né? Na verdade, realmente, as mulheres não são o sexo frágil, mas são o sexo injustiçado, né? Porque nós temos uma diferença aí física, né? Uma questão cultural antiga. Fisicamente, a mulher, ela é mais frágil, sim, né? Sim. Nós temos que ter essa consciência. Tem algumas que é mais rechonchuda, né? Que daí a gente apanha mesmo, né? Mas a maioria das mulheres tem uma estrutura, vamos dizer assim, mais frágil, menos forte, né? E com isso os machão, né? Os metidos a machão, aí eles se acham no direito de partir para agressão para essas mulheres, não é? Exatamente, né? Na verdade, o que nós estamos passando agora é um momento onde esse tipo de violência tem sido mais noticiado. Antigamente, muito pouco se falava, né? Hoje, como está na mídia, os casos, nós temos delegacias especializadas para tratar desse assunto. Então, nós acabamos tomando ciência de mais casos desse tipo, né? Eu acredito que vem, na verdade, diminuindo. Por quê? Porque hoje nós temos o Estado lutando para que isso se reduza. Nós temos uma série de políticas para combater a violência contra a mulher, né? Mas agora, doutor Heleno, a gente parar para estudar caso a caso, olhar mesmo, não é só a agressão física, né? Não é o fato do cidadão usar a sua força, que é maior do que a mulher, né? Nós já falamos disso, para agredir, para bater, para deixar marca. Tem a violência psicológica, tem a violência moral. Isso é muito mais grave ainda, não é? Em muitos casos, sim. Existe também a violência sexual, que muitos até ignoram um pouco da questão da agressão de gênero em si. Mas um caso até clássico é a gravidez forçada. É uma agressão muito grave. Existe isso, o cara pedir
obrigar a mulher a ter um filho com ele? Na verdade, ele não obriga de uma forma direta. Mas imagine uma relação sexual, né? Os dois são um casal de namorados, é uma coisa comum, mas de repente o homem diz, a relação está um pouco complexa, vou engravidá-la para manter. Isso existe. Ele, sem ela perceber, retira o preservativo e ela engravida. Então ele cometeu um tipo de violência sexual. Toda vez que você faz alguma coisa com a outra pessoa, não importa, né? O caipira apaixonado aqui, ele não faz não tem nenhum preconceito, vamos dizer assim, né? O caipira apaixonado, para ele, tanto faz como tanto fez. Mas não pode ser contra a vontade, não é, doutor? Acima de tudo, tem que ser com a permissão de ambas as partes, não é isso? Exatamente, Clóvis. É muito importante ter esse respeito mútuo em todo casal, em todo tipo de relacionamento, né? Sempre com consentimento. Agora, doutor, se acontece, né? É a primeira vez que eu toco nesse assunto, né? Que um convidado me fala isso, de um namorado, né? Da intenção de ter um filho, tira o preservativo, age de má fé, coisa parecida, para ter um filho e segurar esse relacionamento. O que a parceira, ou parceiro, porque pode acontecer do outro lado também, a mulher parar de tomar um anticoncepcional ou coisa parecida, para ter um filho para segurar o seu parceiro. Então tem dos dois lados. O que a outra parte pode fazer? Bom, nesse caso do filho é muito complexo, porque não existe um tratamento ligado direto ao caso da mulher. Em relação a quando o homem retira o preservativo, a Lei Maria da Penha, ela prevê a violência sexual e esse é um caso que está enquadrado. Então a mulher pode denunciar, se afastar, né? Esse tipo de coisa, dependendo do perfil do caso. É um caso extremamente complexo. Porque né? nós estamos falando de mais uma vida, né? Porque aí vem o aborto, sim ou não, vem a criança depois de nascido, quem vai manter, quem vai sustentar, quem vai educar. Aí a coisa toma uma proporção muito grande, não é isso? Exatamente, vira uma proporção que foge do próprio meio jurídico, né? Que você começa a entrar na esfera psicológica, na esfera da educação dessa criança que vai chegar, né? no projeto familiar, como ele vai ser, esse tipo de questão que são muitas vezes até mais importantes do que a própria questão de querer ter o filho ou não. Agora, a lei ampara de que maneira isso tudo dentro da defesa da mulher, dentro da Lei Maria da Penha, né? Que pena que não tem a lei do José, né? Mas dentro da Lei Maria da Penha, a lei protege de que maneira a pessoa, a mulher no caso? Clóvis, a lei protege a mulher quando, na verdade, eu queria pedir licença para falar um pouco de como era antes da Lei Maria da Penha. Por favor. Né? Nós tínhamos assim, o caso mais clássico é a agressão. Né? Era porrada mesmo. Era né? Deu uma porrada, pura. Quer dizer, tinha como justificar. Tinha esse tipo. E o que acontecia com o agressor? Ele era enquadrado pelo Código Penal em uma lesão corporal, muitas vezes pagava esse crime, né? Nós podemos chamar assim, contravenção, crime. Ele pagava isso como? Com cesta básica, serviço comunitário. Então não existia uma compensação da sociedade. Pagava, né? Não Porque pagava. Era muito simples, né? Você pegar uma cesta básica, eu dar uma porrada na fotógrafa ali, muito bonita por sinal, dá uma porrada nela, ela vai lá, me denuncia, eu dou uma cesta básica, acabou o problema. Mil, porque o dela vai continuar por anos a fio, já, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Como sempre, o legislador brasileiro, ele não se antecipa a fato algum. Nós temos a história da Maria da Penha, né? Ela sofria agressões constantes do marido, foi aleijada pois tomou um tiro de espingarda, né? Quase morreu eletrocutada no hospital. Então, depois de tudo isso, o nosso legislador resolveu, né, espelhado, lógico, o caso dela em outras, muitas mulheres que também sofrem esse tipo de agressão, criar a Lei Maria da Penha, que o que ela fazia? Ela trazia aos olhos do legislador, aos olhos da sociedade, os tipos de violência que a mulher costuma sofrer em razão de ser mulher, né? Que são aqueles crimes que acontecem no âmbito do lar, no âmbito de uma relação afetiva, no âmbito de uma família, né? E que a mulher, então, se via desprotegida, né? Ela apanhava hoje, quando condenado, o agressor pagava uma cesta básica e estava na frente da casa dela ameaçando de novo. Então, essa lei ela trouxe para os tipos penais um agravante, que é o agravante do crime ser contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, né? Então, hoje, essa lei trouxe medidas protetivas para a mulher. Então, se ela está em risco e não tem para onde ir, a justiça pode providenciar, e isso acontece rápido,
a retirada do agressor do ambiente e a proibição de que ele se aproxime dessa mulher. Né? Então, isso cria uma proteção. Embora não haja uma proteção absoluta, isso é impossível um Estado prover, mas pelo menos você coíbe o agressor. Até 2017, o que acontecia quando o agressor não cumpria a medida protetiva? O juiz determinava, você não pode chegar a 4 quilômetros da casa da mulher. Ele chegava e não acontecia praticamente nada. Não era enquadrado muitas vezes como crime de desobediência, não era considerado um crime. Agora, em 2018, novamente, para reparar, né, o legislador modificou a Lei Maria da Penha, criando o artigo 24A, que tipifica como um crime, né, com detenção para aquele agressor que não respeitar as medidas protetivas. Então, isso vem gerando uma confiabilidade maior na efetividade da prestação de uma segurança, que, embora não seja ideal, mas que dá um pouco mais de paz para a agredida sobreviver. Agora, doutor, e no caso da agressão psicológica, da agressão verbal, como é que a lei se posiciona? Tem penalidades também ou é muito difícil para isso? Tem penalidades também. A Lei Maria da Penha ela tirou os crimes contra a mulher do âmbito dos juizados especiais criminais, que são esses onde a pessoa pagava com a cesta básica ou o serviço comunitário. E hoje, quando a mulher sofre algum tipo de violência emocional, moral, patrimonial, que também existe, temos aquele caso do homem que quebra alguma coisa da mulher na briga, é um dano patrimonial. Sim. Temos o caso do homem que quando a mulher trabalha, chega no fim do mês, ele faz, me dá todo o dinheiro. Eu vou escolher como gastar. Isso é um dano patrimonial. Quem trabalhou foi a mulher. Sim. Né? Então, existe também medida protetiva para isso. Mas tem que ser provado isso. Tem que ser provado. provado. A maior dificuldade é essa, né? Essa porque é a dificuldade. não tem você como você provar que você teve uma ofensa verbal, né? Porque o que sai da boca vai embora, menos para ser grave, né? Que você ficou traumatizada, que o teu parceiro exigiu o seu pagamento. Então é mais difícil, mas dá para provar. Dá para provar. Hoje em dia nós temos muitos métodos de formação de prova. Hoje com o celular qualquer pessoa grava uma conversa. Geralmente quando esse tipo de fato acontece, não acontece uma vez só. Ele acontece diversas vezes. Então sempre vai ter alguma testemunha, alguém. O que é preciso, Clóvis, é que a mulher se defenda, que ela denuncie, que ela pregue contra esse tipo de agressor, que o lugar dele é preso, é longe dela. Tá, doutor, a mulher em si, tem mulheres hoje bem instruídas, bem estudadas, então elas sabem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, aquela coisa toda. Então esse tipo de mulher, ela sabe se proteger, vamos dizer assim. Agora, tem aquela mulher que viveu do tipo antigo ainda, né? Que na educação do pai, que namorava para casar, não podia separar, não deveria separar, né? Então ela vive com aquela cabeça. Esse tipo de mulher, como é que a gente trata, como é que a gente cuida dela? Muito bem. A pessoa que não aceita denunciar é uma situação um pouquinho mais complexa, né? Mas você, por exemplo, se você tem uma vizinha que sofre esse tipo de agressão, você pode ligar no 180 e denunciar, né? Você vai estar denunciando e conversando com essa pessoa, explicando para ela, porque realmente é uma herança cultural. Existe hoje no Brasil muitas mulheres que foram criadas à moda antiga, né? Aquela visão de que mesmo que você apanhe todo dia, o casamento tem que ser único. É importante que o casamento seja único, mas quando ele é bom para as duas partes, né? Quando ele tem respeito, quando ele tem companheirismo, que são coisas que não acontecem. Quando os dois é feliz, né? Porque quando os dois são felizes. Se um dos dois não for feliz, gente, ó, é fazer sociedade que eu sempre falo aqui, tá? Um entra com a bunda, o outro com o pé e vamos viver a vida, sabe? Não tem outro jeito, porque se um dos dois não estiver feliz, o casamento não é feliz, não é isso, doutor? Exatamente. Se o casamento não é feliz, a melhor forma é repensar os rumos da sua vida. Agora, doutor, eu vou fazer o seguinte, tá? O doutor Rogério está aqui, né? Que é um hipnólogo, sabe tratar desses casos como ninguém, tá? Então, eu vou chamar um comercial, o doutor Rogério vai vir para cá e nós vamos conversar sobre a visão da hipnose, como tratar uma refém desse caso e, na versão jurídica, como cuidar deles. Combinado? Combinado. Eu vou chamar um comercial, então é rapidinho que eu já volto.
Cassiano Auto Center. Freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo. Mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais. Todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso. 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center. Quem conhece não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer aquela caipirinha, ou a sua bebida preferida para os paladares mais exigentes, licores especiais e uísque Al Capone. A bebida do momento, Blue, é claro, não pode faltar. Conhaque Federal, todo mundo gosta. Acesse o site novoengenho.com.br. Exija sempre o melhor. Exija Novo Engenho. Estou aqui no Ligare conversando com a diretora, a Laine, e ela vai nos falar o que é o Ligare. Laine, tudo bem? O que é o Ligare? O Ligare é um centro de psicoterapias corporais. Ele foi fundado em 1995. Nós já estamos aqui em Americana há 23 anos. Eu e Odila Veiga. E nós saímos de São Paulo, onde nós trabalhávamos, e fundamos um instituto que não era nesse lugar, mas era em outro. E a gente trabalha com a psicoterapia corporal, que é a mente e o corpo simultaneamente. Para nós não existe uma cisão entre o corpo e a mente. Existe só uma unidade única, que é corpo e mente. Então, tudo que acontece no corpo, acontece na mente e vice-versa. Então, nós damos aula de pós-graduação e nessa área, e nós somos vinculadas ao Instituto Internacional de Bioenergética dos Estados Unidos. Esse instituto é que nos dá, com essa parceria, ele nos dá a possibilidade de nós emitirmos um certificado internacional. Então, os nossos alunos, eles podem trabalhar tanto aqui no Brasil quanto fora. Cassiano Auto Center. Freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo. Mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais. Todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso. 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center. Agora, doutor, me fala uma coisa, tá? O doutor Rogério, seja bem-vindo. Saudade do senhor. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Então, Rogério, eu estou conversando com o doutor Heleno, né? E nós estamos falando da agressão do homem ou de duas mulheres, porque tem esse caso também, né? Hoje em dia é permitido, né, a união do mesmo sexo. Então, duas mulheres, de repente uma é mais forte, a outra quebra a cara da outra, dá aquele pau todo e gera. Daqui a pouco o doutor Heleno me fala sobre isso também. Mas gera algum problema psicológico, dá algum trauma. Dentro da hipnose, dá para se cuidar disso também? Olha, Clóvis, eu já tive alguns casos na clínica de pessoas que nos procuraram com problemas que sofriam agressão mesmo. E aí a gente encontra vários casos. Pessoas que não têm coragem de denunciar, pessoas que estão sofrendo essa agressão ali naquele momento e vêm procurar ajuda para criar coragem. Mas vamos dizer assim, Rogério, a mulher, né, se ela toma um corretivo, né, que o Machado ele fala que ele vai dar um corretivo na hora que ele chegar em casa, ele vai dar um corretivo, vai fazer como coisa que corrige alguma coisa, né? Não corrige nem a cabeça dele quanto mais da mulher. E essa mulher, ela deixa chegar a tal ponto dela ter um problema psicológico, né? Numa sessão de hipnose, você consegue detectar tudo isso, você consegue começar o tratamento e demora quanto tempo para você pôr ela no chão, deixar ela numa condição normal de vida?
Ótima pergunta. Na hipnoterapia, os resultados eles são mais rápidos. Então, desde a primeira sessão, você consegue trazer um alívio para essa pessoa que está sofrendo. Você consegue trazer para ela um pouquinho de paz com todo aquele inferno que ela está vivendo em casa, com toda aquela situação. E aí, dentro do processo que a gente usa lá na clínica, são basicamente de 6 a 10 sessões. Então, dependendo de cada caso, é feita uma primeira avaliação, a mulher vai até a clínica, a gente conversa, oferece... Vai entender o problema dela. Vai entender, porque cada pessoa é um problema diferente. Podem ter 3, 4 mulheres sofrendo agressão, mas cada uma vai enxergar de uma forma. Deixa eu só explicar, o meu amigo e minha amiga, quando a gente fala em hipnose, faz tempo que o Dr. Rogério não vem aqui, de repente você não acompanha algum dos programas, mas a hipnose não é aquele caso que a gente vê em palco, em circo mesmo, que ele te põe para dormir e você faz o que ele quiser. Quer dizer, você que sofreu algum trauma, alguma coisa assim, for procurar um hipnólogo, a gente oferece, indica, né, o Dr. Rogério, mas ele não vai te pôr para dormir, você não vai fazer nada que você não queira, não é isso, Rogério? É isso Deixar mesmo. bem claro isso, porque senão vai chegar lá, né, a nossa fotógrafa vai falar, não, vai pôr eu para dormir, daí ele vai fazer o que ele quiser comigo. Não existe esse... Não, inclusive ela mesma já passou um procedimento lá comigo. Olha, já foi já cuidada. foi lá, já foi cuidada para Mas trabalhar... Mas ela tomou umas porradas, ela apanhou? Não, imagina, pelo contrário, é perigoso ela bater. Mas o que você falou é importante, até porque hoje o SUS, ele colocou no rol de procedimentos a hipnoterapia. Então a gente vê que não é uma mágica, não é nada místico, não é nada religioso. É porque então, muita gente pode ter medo sim, de sair dessa agressão pensando que vai sofrer um outro tipo de agressão, porque seria uma agressão. Se o médico te põe em um estado de dormência e aonde ele faça você falar ou você fazer coisas que você não quer, que ninguém fique sabendo. Né? O hipnólogo ele não vai tirar isso de você e vai simplesmente cuidar esse trauma que você possa ter, não é isso? Recentemente eu recebi uma mulher que havia sofrido um abuso sexual e ela não queria compartilhar comigo alguns detalhes desse abuso. E a gente, como hipnoterapeuta, nós temos técnicas para poder trabalhar essa agressão e esse abuso sem tocar nos detalhes. Isso permite a terapia ser muito mais humana. Você não tem que fazer a pessoa te dizer em detalhes, todos os detalhes daquela agressão. Você não precisa retraumatizar a pessoa para que ela melhore. Então é possível, essa pessoa foi me procurar, nós fizemos um tratamento, ela me contou muito por cima o que havia acontecido e mesmo assim, hoje essa pessoa consegue olhar para o passado sem sofrer a carga emocional daquela agressão. Agora, doutor, o senhor falou que em 10 sessões, alguma coisa em torno de 10 sessões, depende de pessoa para pessoa, depende do trauma, depende de alguns fatores que só numa consulta o senhor vai descobrir. Agora, depois dessas 10 sessões, essa pessoa pode se considerar sem trauma, curada, para tocar a vida normalmente? A grande maioria sim. O que nós fazemos após as 10 sessões, caso a pessoa sinta necessidade ou eu perceba, a gente faz um acompanhamento uma vez ao mês. Periódico. Periódico, para poder acompanhar, para poder dar alguma nova instrução. Porque como eu já disse para você em outros programas, eu não prendo pacientes comigo. É um valor que eu tenho. Isso que eu ia falar, porque é muito legal o doutor Rogério, né? Porque ele não fala para você, fala, ó, você vai ter que vir agora o resto da sua vida mensalmente aqui me ver, tá? Me ver assim, né? Pagar, para mim tomar teu dinheiro, aquela coisa toda. Ele te ensina como se cuidar, como se tratar daí para frente, não é isso? É isso mesmo. A gente, no processo da hipnoterapia, eu ensino para os meus pacientes a auto-hipnose, que é uma ferramenta fantástica. Ou seja, ele não precisa ficar preso ao terapeuta. Ele não precisa me ligar a cada decisão importante que ele for tomar na vida. Então, ele tem uma ferramenta que ele pode usar. Ele tem essa liberdade para poder tomar as decisões que ele quiser tomar. A terapia, eu sempre digo, ela precisa ser breve e ela precisa ser leve. Agora, doutor, vamos lá, vamos ajuntar tudo agora, né? Porque nós temos aqui o hipnólogo que vai cuidar dessa pessoa, vai tentar tirar os traumas, deixar essa pessoa numa condição de vida legal. Só que nós temos a parte jurídica também, porque quem apanhou, quem tomou um cacete, pô, tem que delatar, tem que ir lá, pôr o cara na cadeia, tem que fazer ele pagar a pensão, tem que tomar o que ele tem.
O cara aprender a respeitar o cara ou a cara, porque tem muita mulher também que merece isso, né? Daí eu pergunto para o Rogério e para o doutor Heleno, uma coisa se completa com a outra, doutor Heleno? Com certeza se completa, porque o que acontece? Qual é o principal fator que se prejudica na vida de uma mulher que sofre qualquer tipo de agressão, seja ela moral, seja ela física? É o psicológico. É a principal parte, é a parte que mais sofre. Uma pessoa que apanha dentro de um relacionamento, veja, ela está com aquela pessoa porque ela pelo menos acredita que ama. É a pessoa na qual a mulher confia e de repente ela sofre uma violência, sofre uma agressão. Então, o que acontece com essa mulher? Não adianta só tratar os conflitos jurídicos. Não adianta nós só tratarmos a questão de correr atrás do agressor, de puni-lo, se nós não conseguirmos restaurar o mal psicológico que foi causado na mulher. E é nesse ponto que realmente a hipnose funciona muito bem. Agora, doutor, uma pessoa que vem da hipnose, procura o senhor, tá? O senhor vai defendê-la, vai mostrar o caminho certinho, tá? E ela vem com o tratamento, não com a cura, tá? Mas com o tratamento com a hipnose. Isso facilita a defesa, facilita o trabalho do advogado? Facilita e muito. Geralmente eu até brinco um pouco, até já brinquei com o Rogério, o advogado ele acaba se tornando um pouco psicólogo. Porque antes, uma pessoa chega no escritório, diz, olha, sofri uma agressão, o que eu faço? Não basta dizer, vamos até a delegacia e isso. Não. O primeiro ponto é você entender o que a pessoa está sentindo. A partir desse sentimento é que nós traçamos qualquer estratégia jurídica para cuidar dessa pessoa. Agora, doutor Rogério, quando o senhor vai tratar de uma pessoa, né? Fazer um bate-bola legal aqui, o senhor vai tratar de uma pessoa que passou pela agressão e sabe que ela está sendo orientada, está sendo defendida ou orientada, sei lá, por um advogado, isso facilita o teu trabalho também? Sim, já tive casos assim. Porque a pessoa muitas vezes busca no lugar errado, como o doutor Heleno disse. Às vezes vai buscar orientação psicológica, né, com o advogado, e às vezes a pessoa procura orientação dentro da área do direito com o hipnoterapeuta. Então, quando você já tem uma pessoa que está ajudando o paciente, né, com todos os recursos, com tudo aquilo que ela pode fazer, fica muito mais fácil o trabalho. E aí você tem uma segurança para poder incentivar e despertar na pessoa os recursos que ela precisa para ter coragem de enfrentar aquilo tudo. Ela sabe que vai passar um período difícil, ela sabe que muitas vezes o agressor vai tentar um contato, vai fazer de tudo, porque às vezes os agressores são extremamente manipuladores. Então eles usam pessoas do seu meio para te mandar um recado. E aí a pessoa muitas vezes vem com essa dúvida lá na clínica. Rogério, o que eu faço? Eu falo, olha, você está sendo orientada juridicamente? Fala com o doutor Heleno, ou com outro advogado, né, que seja. Enfim, então o nosso trabalho acaba se completando. Assim como a gente tem uma parceria muitas vezes com o advogado, que a gente pode indicar, sim, mas existem, como outros casos que eu já disse para você, com um psiquiatra. A pessoa precisa de uma ajuda médica, precisa de um remédio. E aí não é o meu papel de terapeuta julgar, falar, olha, você toma ou não toma o remédio? Busca uma opinião, porque tem pessoas que às vezes precisam desse conforto. E no caso da agressão, quando você tem uma pessoa bem instruída, muitas vezes o que falta é ela tratar emocionalmente. Pode ser que ela tenha sido abusada no passado, pode ser que ela tenha sofrido uma agressão dos pais no passado, e isso gerou nela um trauma que hoje ela não consegue lidar. É uma repetição de traumas. Ela foi traumatizada na infância e hoje novamente. Agora, doutor Heleno, o doutor Rogério falou uma coisa bem interessante, né? Tem mulher que nasceu para apanhar, tadinho, tá? Dá até dó, porque ela nasceu, o pai bateu, o pai judiou, estrupou, fez e aconteceu. Daí ela sai da casa do pai, que ela não pode fazer nada, teoricamente, pode fazer muito, tá? Mas teoricamente não posso, porque é pai, aquela coisa toda, e casa com o primeiro peão que aparece, né? O cara chega para ela e fala, eu te amo, ela, eu quero casar com você. Tá? E homem fala que te ama para qualquer uma. Basta ele querer te pegar, ele te ama. Tá? Isso é verdade. Tá? Tô falando que as mulheres é assim mesmo. Tá? O homem, quando ele quer pegar, ele fala, ele te ama. É a primeira palavra que sai. Né? Daí você, bumba, casei com o cara. Daí o cara veio porrada nela. Quer dizer, saiu de um ringue e foi para outro. Isso interfere muito quando o senhor
vai defender essa pessoa, vai cuidar da vida jurídica dessa pessoa? Interfere sim, Clóvis. Porque o que acontece? A pessoa ela tem um desespero para sair da casa onde ela é agredida. Ela entra em um relacionamento onde ela continua sendo agredida. Geralmente o agressor, muitas vezes, é uma pessoa boa praça, ninguém imagina que ele faz isso. Muitas vezes essa mulher procura ajuda no meio dos amigos, ela fala, o quê? Ele não bate em você, isso é impossível, né? E você tem que chegar a um consenso e explicar para essa mulher que ela precisa fazer a denúncia e seguir. Mas isso é muito difícil, porque geralmente essa mulher que sofre violência desde o berço, digamos assim... Não foi criada assim, né? Ela foi criada assim, ela não entende o que ela pode fazer e ela não acredita na justiça. Esse é o principal erro. A justiça no Brasil, ela é difícil, sim, ela é. O processo no Brasil, muitas vezes, é uma penitência. Só que tem jeito. O Estado tem lutado muito nessa questão. Tem criado programas, projetos, existem até causas de albergado, onde uma mulher pode se dirigir quando ela não tem para onde ir. Existe autorização para incluir a mulher em programas sociais, né? Então, quando é uma violência que já vem do berço, realmente é difícil, porque a pessoa traz um conceito já criado de que ela nasceu para sofrer, de que ela nasceu para passar por aquilo, que aquilo é a missão de vida dela. Mas não é. Isso não é. E, muitas vezes, nesse ponto é que o direito muitas vezes se completa com a parte psicológica. Aí é que está. Quando a pessoa vem do berço, apanhando tudo, é mais difícil, mesmo tendo um advogado orientando, fazendo, o hipnólogo fazer esse fechamento, demora mais, aí é mais complicado, não é? Sim, aí a hipnose ela tem uma ferramenta muito importante que é a regressão. O que é a regressão, né? A regressão é você retornar a um momento da sua vida, a um momento traumático. Mas aí é que tá, Rogério, não te cortando, já cortando, quando você faz uma regressão com uma mulher, tá? Que passou por tudo isso, você vai levar ela lá no berço, ou lá no ventre, sei lá eu onde. Ela não vai sofrer tudo de novo? Pois é, mas dentro desta regressão, antes de você fazer... Você vai apanhar de novo, homem. Não, na verdade existe uma ferramenta muito importante, né? E é uma pergunta que faz todo sentido, as pessoas têm essa dúvida. Não, eu teria esse medo. Se eu tivesse passado tudo isso, sim, você vai fazer o regredir para me apanhar do meu pai, apanhar dos meus amigos, apanhar. Peraí, eu vim fazer o que aqui? É o que eu pensaria. A pergunta. Então, veja bem, antes de nós fazermos uma regressão, você cria uma estrutura emocional, você cria recursos para que ela consiga. Imagina, por exemplo, ela está dissociada, ou seja, ela está vendo a cena, mas ela não está na cena. É completamente diferente de você estar associado, ou seja, estou dentro. Ela está vendo a vizinha apanhar. Ela está olhando de fora como se fosse um filme. A carga emocional é muito menor. Então, você trabalha na regressão com essa dissociação. A pessoa está dissociada, ela vê, ela até talvez sinta um pequeno desconforto, mas aí é a habilidade... Como se fosse outra pessoa, não com ela. Isso, é a habilidade do hipnoterapeuta em ajudar a fazer a ressignificação. Ou seja, você cria um significado novo para aquilo que aconteceu. A pessoa lá no inconsciente percebe também que aquilo já passou e que aquilo não precisa mais atormentá-la no momento presente. Então, todo esse processo é muito bem estruturado. E aí vem o começo da cura. E aí a pessoa começa... Exato, o tratamento, a questão do alívio, da cura, né? Hoje o termo cura é um pouco complicado de se usar no Brasil, mas enfim, a pessoa sente uma melhora e ela começa a tomar atitudes novas e diferentes para mudar a vida. Vai conseguir tocar a sua vida. Vai conseguir tocar a sua vida perfeitamente. Eu vou fazer o seguinte, tem um assunto que está na minha cabeça aqui, eu não aguento, tá? Mas eu acho que já esgotou, eu acho que você... mulher, ou homem, ou criança, ou jovem, não importa. Se está sendo agredido, tá? Procure o seu advogado e se tiver algum trauma, alguma coisa que te dá medo, procure um hipnólogo, tá? Hoje eu indico aqui o Dr. Heleno, daqui a pouco vou dar o telefone dele, ou o Dr. Rogério, que também já vou dar o telefone dos dois, para que você possa consultar, bater um papo, aquela coisa toda, tá? Mas eu vou chamar um comercial agora e eu vou voltar conversando com o Dr. Heleno e com o Dr. Rogério sobre o tema atual, tá? Débito de combustível. Eu quero saber, aos olhos jurídicos e aos olhos da hipnose, por que o ser humano é assim. Não sai daí.
Cassiano Auto Center. Freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo. Mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais. Todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso. 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center. Quem conhece não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer aquela caipirinha, ou a sua bebida preferida para os paladares mais exigentes, licores especiais e uísque Al Capone. A bebida do momento, Blue, é claro, não pode faltar. Conhaque Federal, todo mundo gosta. Acesse o site novoengenho.com.br. Exija sempre o melhor. Exija Novo Engenho. Estou aqui no Ligare conversando com a diretora, a Laine, e ela vai nos falar o que é o Ligare. Laine, tudo bem? O que é o Ligare? Bem, o Ligare é um centro de psicoterapias corporais. Ele foi fundado em 1995. Nós já estamos aqui em Americana há 23 anos. Eu e Odila Veiga. E nós saímos de São Paulo, onde nós trabalhávamos, e fundamos um instituto que não era nesse lugar, mas era em outro. E a gente trabalha com a psicoterapia corporal, que é a mente e o corpo simultaneamente. Para nós não existe uma cisão entre o corpo e a mente. Existe só uma unidade única, que é corpo e mente. Então, tudo que acontece no corpo, acontece na mente e vice-versa. Então, nós damos aula de pós-graduação e nessa área, e nós somos vinculadas ao Instituto Internacional de Bioenergética dos Estados Unidos. Esse instituto é que nos dá, com essa parceria, ele nos dá a possibilidade de nós emitirmos um certificado internacional. Então, os nossos alunos, eles podem trabalhar tanto aqui no Brasil quanto fora. Doutor Heleno, me fala uma coisa. Eu comecei o programa mostrando um vídeo, né, onde eu fiz ontem à tarde, na hora que eu saí daqui, eu passei num posto de gasolina e tinha muita, mas muita gente com galãozinho de litro, 2 litros, 5 litros, galão de água levando combustível. Isso por causa da greve dos caminhoneiros. Que a mensagem, no meu modo de ver, era outra. Era ninguém sair de casa, ninguém encher tanque, ninguém fazer nada, né, para ver se o governo tomava alguma atitude, não só enquanto o óleo diesel, e sim combustíveis em geral, porque tem o gás, tem os gases que é usado nos hospitais, tem o gás de cozinha, tem a gasolina mesmo, o álcool, que tem uma porcentagem de gasolina, quer dizer, é mais amplo o movimento dos caminhoneiros, né? E eu vi, né, não só lá eu tive a oportunidade de filmar, porque eu achei uma imagem grotesca, né? Muita gente a pé, de moto, bicicleta, de carro, de todas as formas, querendo levar combustível para casa para armazenar. Eu acredito que seja para armazenar. Com isso eu pergunto para o senhor, o que o senhor acha que o governo quer fazer quanto a isso? Existe aquela máfia das transportadoras lá, que o governo chegou a falar, eu não acredito, né, para os caminhoneiros parar. O que o senhor entende desse movimento, doutor? Bom, Clóvis, o caminhoneiro hoje, ele assumiu a posição de um herói brasileiro, né? Ele fez o que todos nós deveríamos fazer, né? Parou o país. O reflexo desse momento que nós estamos vivendo, ele nada mais é do que o estresse, a estafa, o gargalo do sistema atual do nosso país, né? É um sistema todo viciado, todo preparado para não ser eficiente, todo conduzido para que haja uma injustiça, né? Um ataque das instituições que tentam fazer valer as leis, né? Então isso é um reflexo do cansaço de um povo. Nós, o povo brasileiro, somos hoje um povo cansado, nós não aguentamos mais. Um país com uma alta carga tributária, mas que devolve serviços péssimos para o seu povo.
Se nós fôssemos ainda como é a Noruega, países com alto índice de desenvolvimento, não teria problema nenhum em pagar uma carga tributária alta. O problema é pagar e não receber. Nós pagamos cargas tributárias para os supostos reis usufruírem e não para servir para o nosso povo. Então o senhor acha que essa greve é legal, né? Ou melhor, vamos formular a pergunta diferente, tá? Nós apoiamos a greve dos caminhoneiros, mas porque queremos alguma coisa de volta do governo, daquilo tudo que a gente paga. Exatamente, Clóvis. Nós queremos uma coisa de volta, nós queremos um sistema que funcione, né? Até a primeira pergunta que você havia feito, né? Sobre a legalidade, o que o governo está fazendo, né? O governo está tentando desqualificar a greve. Isso é uma estratégia até baixa, mentirosa, ao meu ver, né? De alguém que está desesperado porque está perdendo seu lugar. Né? Muitos aí dizendo que é um lockout, não é lockout. Hoje, nessa parte, digamos assim, final, se é que estamos na parte final, nós vemos muitos caminhoneiros autônomos. O caminhoneiro autônomo, ele é o seu próprio chefe. Ele está cortando na carne o seu rendimento. Muitas vezes vai deixar de pagar a conta da sua família. Para quê? Para lutar por uma condição mais digna, que vai refletir em toda a população. Então, é uma greve legal, é uma greve justa, é uma greve organizada. Eu passei por alguns pontos que estariam supostamente bloqueados, não estavam bloqueados. Você via uma manifestação, tudo, mas tudo com muito respeito. Já visto que o senhor veio de Campinas para cá, tinha caminhoneiro na pista, mas o senhor chegou aqui sem perder tempo, não foi? Cheguei aqui sem perder tempo. Esses dias fui até Limeira, passei em frente ao bloqueio de Limeira, que também dizem que foi um dos maiores do estado de São Paulo, não tive problema nenhum. É uma greve feita por pessoas boas. Quando quem trabalha faz greve, o Brasil para. Agora, vamos lá, o doutor Rogério, né? O Rogério deve estar pensando, aonde o Clóvis quer chegar agora com a hipnoterapia com a gasolina? Eu pergunto para o senhor, doutor Rogério, a cabeça do ser humano, quando ele parte com um posto de gasolina, aonde até a semana passada, retrasada, você só poderia comprar se tivesse o galão do Imetro, que custa o olho da cara. É um plástico que custa o olho da cara, que os frentistas só vendem nesse galão. Ontem eu vi e filmei o galão daquele detergente Veja, do Fofo, galão de água transparente, né? O que leva o ser humano, dentro da hipnose, dentro da psicologia, a pegar o galãozinho e enfrentar uma fila com mais de 500 pessoas nessa fila? Tem tudo a ver, sim. O ser humano, ele tem... nosso cérebro, né, busca basicamente duas coisas. Ou prazer, ou fugir da dor. E geralmente a nossa tendência maior é despender tempo em fugir da dor. Então, quando você olha o brasileiro nessas filas, até muitas vezes até dando risada, feliz, ele está ali usando uma estrutura cerebral para quê? Para fugir da dor. Ele pensa, e se faltar gasolina? Eu tenho meu tanque cheio, mas e se essa greve continuar mais tempo? E se? Então a gente consegue perceber que claro, é uma questão cultural também, mas lá nos primórdios do nosso cérebro existe essa questão de defesa. Teu cérebro quer te manter vivo. Então, não importa muitas vezes se é racional ou não, tá? Não importa se, isso poderia ser feito diferente. Mas naquele momento que a pessoa está feliz na fila, ela está pensando, eu estou garantindo o meu. Basicamente, é isso que acontece. Doutor Heleno, existe a possibilidade de alguma punição juridicamente para esse tipo de atitude? Olha, nós estamos em um país onde ultimamente tudo tem sido possível, né? Nós temos visto interpretações jurídicas serem modificadas, nós temos assistido coisas que nós talvez nunca tenhamos visto. Então, existe uma questão de possibilidade. É possível? É. É moral? É correto? Não. Que nem no começo do programa eu citei o caso da Prefeitura Americana, tá? Que você ganhar em cima do outro, o PROCON vai para cima e não deixa, e proíbe, e faz e acontece. No posto de gasolina que está fornecendo para a Prefeitura, independentemente, a prioridade é carros da Prefeitura, Corpo de Bombeiro, Polícia, etc., estava R$ 4,65 gasolina.
E a semana passada não estava isso, estava 4,29, se eu não me engano. Tá? E teve um abuso. A prefeitura pode punir esse posto perante o PROCON ou não? Eu acredito que a prefeitura deve utilizar de todos os meios cabíveis para punir esse tipo de conduta. Porque nós estamos em uma situação onde toda a sociedade está sensível. A prefeitura presta um serviço essencial, nós temos a guarda municipal, nós temos o serviço de saúde, as emergências, e você vê um comerciante aumentando o valor de um produto que ele não pagou mais alto, né? Eu sei que existe a questão da oferta e procura, tudo, mas nós estamos em uma condição sensível da sociedade. Ele aumenta injustificadamente o preço. Isso é passível, sim, de punição, e eu acredito que a prefeitura deva tomar todas as medidas que tiverem a seu alcance. Agora, doutor Rogério, o senhor falou agora mesmo que isso vem dentro da cabeça do ser humano, né? A defesa, o fato de querer ter, e se. Mas só do brasileiro? De forma nenhuma. Na verdade, Porque aqui no o japonês, Brasil, eu citei no começo do programa, o americano, o francês agiram de formas diferentes, era outra ocasião, lógico, mas levavam ao mesmo fim. Exato, né? exato. E eles tomaram atitudes diferentes. Tomaram atitudes diferentes, e aí vem aquela questão cultural que a gente está falando. O nosso cérebro, seja o brasileiro ou o europeu, basicamente é o mesmo. O que muda é a questão cultural, né? A nossa cultura, infelizmente, Clóvis, nós somos a cultura do jeitinho brasileiro, de levar vantagem, não é? Todo mundo quer levar vantagem de alguma forma. Então, aí vem essa questão cultural. Apesar do meu cérebro ser exatamente igual ao do americano, igual ao do japonês, o que influencia nesse momento e o que vai suprimir essa necessidade básica de primeiro meu é a questão cultural. E aí, na hipnoterapia, né, na qual sou formado, tem outras abordagens que fazem Sim. a mesma coisa, mas eu vou falar do que eu faço, a gente consegue mudar essa tendência de buscar só o seu ganho. Então você começa a ter uma visão holística, ou seja, geral de tudo que está acontecendo. E aí sim você reprograma crenças, aí sim você consegue lidar melhor com a cultura que você está envolvido para sair disso. Então, quando uma pessoa faz terapia, ela também muda, de certa forma, a questão cultural que ela está embutida. Isso faz toda a diferença. Doutor Heleno, para finalizar, para a gente fechar com chave de ouro, foi muito legal, muito bacana. O senhor acha que tem cura, tem jeito, o Brasil tem como modificar, mudar esses políticos ou não? Ou é caso perdido? Clóvis, tem sim, é perfeitamente possível, está na mão de cada um. Não é só a questão do voto, nós temos muita coisa para ser modificada. O brasileiro precisa primeiramente entender que ele é um ser muito competente. Nós assistimos há décadas, em muitos lugares, à criação daquele complexo de vira-lata, né? Que tudo que é do Brasil é ruim, que o brasileiro não tem capacidade, não tem competência. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que tem que ser combatida. O brasileiro, ele é um povo muito bravo, muito forte, muito criativo e competente quando lhe dão condições. Prova maior disso é a nossa história. Segunda Guerra Mundial, falarei rápido, uma das campanhas mais bem-sucedidas. Foi o país que libertou a Estrada 47, por exemplo, que era uma estrada que tinha muitas minas e ninguém conseguia desarmar. Uma equipe de engenheiros brasileira desarmou. Isso é história, não é invento, né? Uma equipe de aproximadamente 24 mil homens, com aproximadamente 3 mil e poucas baixas. É uma equipe que foi muito bem sucedida. E nós somos bons em outras coisas também. Claro, futebol somos muito bons, mas nós somos muito bons em criação de tecnologia, em propaganda. O dia que o brasileiro entendeu o quanto ele é bom, o quanto ele é forte, acabou o jogo dos políticos corruptos. Acabou esse jogo que nós assistimos da falta de justiça, né? E uma coisa rápida que eu gostaria de dizer, chegou a hora também do Brasil pensar numa mudança do seu sistema de governo. O presidencialismo no Brasil não deu certo. Ele só concentra o poder e ele dá prazo. E nós temos os exemplos, muitos presidentes que tiveram problemas envolvendo corrupção, muitos políticos que têm esse problema. Então, penso que nós devemos começar a pensar numa mudança desse sistema, possivelmente para o parlamentarismo republicano, onde existe uma divisão dos poderes, existe uma fiscalização maior e, principalmente, os mandatos de quem administra o país têm um prazo incerto.
Não precisa de todo esse processo penoso do impeachment para retirar alguém que se envolve em escândalo, que comete corrupção. Basta o poder moderador agir. Então, eu penso que a população deve pensar, primeiro, na capacidade que nós temos, que é muito grande, acredito eu, maior do que qualquer povo. Valorizar o que nós somos. Nós temos muita condição de transformar esse país em um lugar mais forte que as primeiras nações do mundo. Com certeza. Doutor Rogério, dentro disso tudo, a cabeça do brasileiro tem cura? Dá para a gente cuidar deles, fazer, agir de uma maneira diferente, as próximas gerações, pelo menos? Sim. Toda a experiência que eu tenho com a psicoterapia lá na clínica mostra que nós temos um potencial infinito, né? E eu concordo plenamente com o Dr. Heleno disse, nós brasileiros precisamos perder essa síndrome do vira-lata mesmo. Né? Dizer que o nosso país é ruim, dizer que a nossa é tudo muito injusto aqui, ok, pode até ser, mas dentro do processo terapêutico também é possível mudar um pouquinho essas crenças, é possível você se enxergar de uma forma melhor. Rapidinho, só para a gente finalizar, doutor Heleno, telefone de contato, como é que faz para a gente localizar o senhor e bater um papo? O telefone de contato direto, DDD 19 99149 3002, o site é www.mfbrasileiro.com. Telefone, doutor Rogério? Também 19, né? 99263-2877. E nas redes sociais, tanto Instagram como Facebook, é só colocar Clínica Alento, que é a clínica, né, que eu trabalho, que eu fundei. É fácil achar. Maravilha. Obrigado, doutor Rogério. Obrigado, doutor Heleno. Nós que agradecemos. Volte Obrigado. sempre, tá? E assim finalizamos mais um Giro Total, né? Volto amanhã, quinta-feira, sexta-feira. Vou falar de novo, sim, tá? Do galão de gasolina. Vou falar de tudo que eu estou falando, porque eu não canso de defender esse Brasil e os brasileiros. Fiquem com Deus.